Oi, gente, tudo bem? Louvado seja Deus por mais uma vez estarmos juntos nesse estudo bíblico chamado de Coríntios, o desafio de amar. Muito obrigado por estarem nessa terceira semana com a gente. Isso aí, vamos lá. Para embasar o estudo bíblico de hoje, quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 23. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim de não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Amém. No início da primeira carta de Paulo aos Coríntios, encontramos o que é o cerne da mensagem cristã. Não existem recursos humanos que possam produzir o que Deus quer produzir. Tudo que recebemos é somente através de Cristo crucificado, que pagou os nossos pecados. Paulo escreve no versículo 16 o seguinte: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o evangelho. A partir desse versículo, ele então foca que, por causa do programa que foi estabelecido no passado por Deus, é que ele prega o evangelho. Paulo, mais do que qualquer outro missionário da igreja, apresenta para nós uma referência, um modelo, um paradigma e um ideal a ser seguido em 3 pontos. Isso aí. E o primeiro ponto é visão da responsabilidade. Paulo pregava o evangelho não apenas por ser uma imposição do próprio Deus, mas porque ele sabia que o inferno estava crescendo e ele queria tentar salvar o maior número possível de pessoas. Paulo tinha a consciência clara de que a pregação do evangelho não era algo que ele fazia por ser livre ou voluntário, mas porque uma incumbência lhe foi dada, assim como foi dada a todos nós. Nós somos sal da terra e luz do mundo, portanto, é nosso dever falar do Evangelho. Exatamente. O segundo ponto que eu encontro aqui é a visão da aplicabilidade. É possível percebermos que, na maneira como Paulo apresenta o Evangelho, estão presentes alguns princípios de aplicação. Olhem só o que ele escreveu nos versículos 22 e 23. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Ele era alguém, assim como todos nós devemos ser, irredutível na questão do conteúdo da mensagem, porém criativo no formato como a apresenta. Paulo, ao estabelecer essas pontes criativas, estava disposto a abrir mão da sua posição e estar sensível ao seu público. É aquela ideia de que eu não posso mudar a essência, mas posso mudar o formato para entregar a mensagem, né? Paulo assimilava a cultura dos outros, se reeducava, tratava todos de igual para igual e aprendia a língua deles. Tudo para que entendessem a mensagem central do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso. E o terceiro ponto, visão de uma vida abnegada. No versículo 19 lemos: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Você deve reconhecer com facilidade que em tempos de crise ou de aumento de crise,
o número de pessoas que procuram um emprego fora do Brasil, principalmente na América do Norte ou na Europa, aumenta. Elas geralmente têm o desafio de adquirir um green card, ou cidadania daquele país. Porém, preste atenção na vida de Paulo. Em primeiro lugar, ele era um homem livre, o que no contexto romano significava menos da metade da população. Além disso, ele era um cidadão romano, o que lhe dava diversos direitos que poucos tinham. Assim, esse homem que tinha o status de cidadão romano abre mão de tudo e se faz escravo para ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Isso me lembra a história de dois irmãos morávios, que anos atrás, para alcançar uma comunidade de escravos, se venderam como escravos, perdendo sua liberdade, e pregaram o evangelho àquelas pessoas. Meu Deus. Gente, a pergunta que não quer calar: onde está o tempo que nós estabelecemos com pessoas não cristãs com o intuito de alcançá-las? Isso é algo que nós temos que fazer. Não é uma responsabilidade apenas de Paulo, de pastor ou de pastora, não, de todos os discípulos e discípulas de Jesus. Nós não podemos brincar de ser igreja ou brincar de sermos cristãos. Você precisa entender que ainda que tenha o seu título de cidadão romano, ou ainda que tenha o seu título de doutorado, ou tenha um ótimo emprego, ei, tudo isso vai passar. O que vale realmente é a coroa da eternidade. É poder encontrar no ambiente eterno pessoas que foram encontradas e salvas devido à sua vida e o seu testemunho. Tenha a consciência de que, através da sua vida, Deus poderá alcançar pessoas, ou pelo menos usá-lo no processo para que outros cheguem até Ele. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que possamos viver nessa vida olhando sempre para a nossa vida eterna, que o que a gente vive hoje possa ecoar na eternidade. Abençoe esse diálogo que os teus filhos terão, que essa conversa seja altamente saudável, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Ao Senhor o louvor, a honra, para todos sempre. Amém. Amém. Olhem só, nossa parte nesse encontro já foi. Essa frase tá marcada, pegando, hein? Já tá marcada, hein? Eu espero que todo mundo fale junto com a gente. É isso aí. Agora é com vocês. Mediante o que acabamos de dizer e o que está no material de apoio, tentem responder essas perguntas. Pergunta número 1. Não há liberdade fora dos limites do Pai. Você concorda com essa frase? Se sim ou não, por quê? Segunda, existem 3 formas de sermos igreja. Uma igreja da sociedade, uma igreja na sociedade ou uma igreja para a sociedade. Qual você concorda ser a melhor opção? Terceira e última pergunta. O que você achou a respeito da história dos irmãos morávios? Uau! Que Deus abençoe vocês e até o próximo e último encontro. Deus abençoe. Deus abençoe, valeu. gente.